Eu achei um vídeo super interessante do Ancapso sobre a raiva da esquerda em relação à vitória do Milei, né? E falando que os jovens gostam do Milei, que o Milei vai mudar a cabeça dos jovens, isso, e o Ancapso até comentou que a esquerda sempre fazia a cabeça dos jovens, né? Mas por que que os jovens estão gostando tanto do Milei ou do movimento anarcocapitalista, como aqui no Brasil, as pessoas acima dos 30, grande maioria são conservadores, né? E a resposta, vou dar uma resposta tão idiota e banal, em vez de utilizar os argumentos do Ancapso, que vocês vão dar risada, mas é um fato. Se vocês pegarem os filmes da década de 50, 60, 70, você vai sempre ver histórias, né, de homens que, independente da sua classe social, lutavam, né, davam o seu máximo pelo Estado, né, empresas privadas, capitalistas, mas dava a entender que eles estavam dando o seu máximo ao Estado, à Constituição, ao país, a isso, aquilo, e essas pessoas se juntavam nos piores momentos e mudavam a situação do seu país e até do mundo, né? Então a maioria dos filmes são assim, e esses filmes dão a entender que a Europa, os Estados Unidos era igual à China comunista, aonde que existe toda uma linha de doutrinação das pessoas que as pessoas não podem questionar, né? As pessoas têm que seguir. E na China todo o poder é centralizado, né? E lá é proibido um monte de coisa lá na internet, né? Não sei se a China tem intranet como a Rússia. E como fala, e nos Estados Unidos também era uma perseguição total, eu acho que até 60, até 50, que você não podia ser comunista, que eu acho que é uma coisa extremamente errada, você ser comunista, você não podia ter moral duvidosa, um homem não poderia ter mau exemplo, que era beber, né? Um homem que bebia já era taxado de mau exemplo, os valores, a moral, o Estado era tudo uma coisa só, né? Se a pessoa era uma pessoa problemática, divergente, por exemplo, eu falo que se Israel, eu vivesse em Israel na época da lei, eu não existiria lá, né? Porém, no mundo antigo, né, independente da minha cor, pelo fato de eu ser um pouco depressivo, eu estaria já marcado, carimbado, né? Vou dar um exemplo aqui. Uma das maiores mentes lá da Inglaterra, lá, ele era, como falo, ele era gay enrustido, né? E ele quebrou o enigma lá da Alemanha. E a vida dele foi um inferno, e só depois de morto que reconheceu o trabalho dele e pediu desculpa para ele, né? Porque ele era um gay enrustido, ele foi preso várias vezes por causa disso. E houve uma perseguição gigantesca com ele por causa da escolha dele, né? Ah, né? Quando eu falo que ele era um gay enrustido, que ele não contava para ninguém que ele gostava de rapaz, essas coisas, eu nem sei se ele saía com um rapaz mais. Eu acho que ele fez alguma reclamação, alguma coisa, foi preso porque desconfiaram que ele era gay, né? E a vida dele foi um sofrimento total. E ele era um pensador, uma pessoa que gostava de pensar, né? Então, voltando à questão aqui, antigamente as pessoas viviam presas, as pessoas não tinham liberdade de questionar, pensar, argumentar. A, a, e eu estou falando das classes médias altas. As classes baixas, como fala, se tivesse uma roupa, tivesse um teto, tivesse uma casa, eles estariam extremamente felizes, né? Ou seja, vamos entrar aqui mais profundo na argumentação aqui. Existia toda uma engenharia social para as classes dominantes, né? Para elas dominarem a toda a população, né? E eles não podiam questionar, senão eles rodavam dentro da classe dominante. Sempre houve uma política igual que a esquerda está aplicando hoje, sempre aplicou, de que se você não repete as nossas ideias, não faz parte dos nossos grupos e dos nossos ideais, você tem que ser expulso do nosso grupo, né? E o anarcocapitalismo é completamente contra isso. Mas eu não vou entrar aqui no ponto do anarcocapitalismo. Vamos voltar à questão aqui. Então, Estados Unidos, China, Europa, os países do primeiro mundo eram exatamente como a China é hoje. A China até, eu acho, não sei se ela é pior ou não, né? E a grande população, né,
estava totalmente debaixo de leis duras, imposto e valores morais tanto religiosos, alguns valores infelizmente religionistas, e valores políticos, né? Então não havia questionamento e toda a estrutura social era centralizada, né? Tudo era centralizado, e isso fazia com que as pessoas não tivessem questionamento e nem liberdade de pensar, né? E quem realmente pensava fora da casinha e fosse pobre não teria oportunidade na vida, né? E quem pensava fora da casinha, tinha algum estado social, era perseguido, porque não podia pensar fora da casinha, né? Então, tanto que as obras, como fala, 1984, e várias outras obras, até esqueci qual que é o nome daquele ator que ele faz um filme assim, onde só tem alienígena, igual o Simba. É um filme super legal, um filme antigo, o cara sai quebrando tudo por aí, o cara é porradeiro. Falava mal da repressão, né, do mundo, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês aqui, né? Antigamente, os jovens não tinham oportunidade de ter informação e a informação era seletiva, né? E as pessoas não poderiam questionar. Tanto que você vai ver a obra dos pensadores, muito antes os caras tinham um pensamento livre, depois se estreitou o pensamento e hoje existe uma liberdade, mas você não vê intelectuais, né? Pessoas que ficam o tempo inteiro pensando, discutindo ideias, né? E quando tem idiotas, e aí você encontra uma minoria de intelectuais, né? Tanto que o Olavo de Carvalho, ele me conhecia, né? E o cara vivia tirando sarro na minha cara no canal dele, uma formiga sendo pisada pelo Olavo de Carvalho. Eu adorava isso, né? Mas eu falei que o império dele ia acabar um dia, né? Não adianta você segurar o poder para você mesmo, né? Mas também você dar o poder ao bel prazer também não pode, porque perde totalmente o valor. É o poder intelectual, estou falando, né? Mas voltando à argumentação aqui em relação ao Milei e aos jovens que gostaram do anarcocapitalismo, hoje, como o Ancapes fala, a internet dá informação descentralizada e distribuída. Só pelo fato de você ter informação descentralizada e distribuída, você tem um monte de ideias, e uma ideia pode ser totalmente contrária à outra, e você tem vários grupos, né? Só isso faz o conflito, e conflitos, né, fazem as pessoas mostrar a oferta e a procura desses conflitos e buscar soluções em comuns acordos, né? Isso é uma resposta. A segunda resposta, né, é que a partir do momento, né, que a população mundial experimenta da mesma dose, né, descentralizada de informação, as pessoas pensam, as pessoas só não querem mais ter uma casa, ter uma mulher, ter um carro e ficar rico, né? As pessoas simplesmente querem sentir prazer e conforto na sua vida e querem ter liberdade, né? A vida mudou completamente e a tecnologia, o progresso, o capitalismo fez essa mudança total, né? E essa mudança está criando uma consciência dos jovens muito maior do que a minha geração ou a geração dos politicamente corretos ou a geração woke, que é dos caras de 30 anos, né? E essa geração babaca que foi muito mimada dentro de casa, né? E não tinha informação nenhuma, porém informação em excesso não faz bem. Mas essa geração, os que são saudáveis mentalmente, todos eles, você vê, tem um viés anarcocapitalista, pensa como anarcocapitalista, e é uma consequência, né, das pessoas terem liberdade e exigir a liberdade, né? Então as pessoas não gostam do Milei ou do anarcocapitalismo porque foram ensinadas. É uma coisa que vem apta a elas, da mesma forma que alguns princípios, você querer o bem das outras pessoas, a esquerda abraça, e alguns princípios da direita que a pessoa ela quer ter a estabilidade na sua vida, existe dentro da essência do ser, né? O anarcapitalismo é o coeficiente lógico e empírico da vida das pessoas, né? O grande problema das pessoas eu quero trabalhar o menos possível, ganhar o melhor possível, não cometer erro com os meus clientes, com o meu produto, e minha intenção é eu aproveitar tudo que tem no mundo e
aprender coisas novas, né? O livre comércio é uma forma de aprendizagem, né? O livre comércio não é só eu quero comprar esse anel de prata da Índia, né, pelo AliExpress. Por que eu não monto uma fábrica de prata na Índia? Ou por que eu não vou fazer um estudo sobre metais preciosos ou semi-preciosos, metais ferrosos? O capitalismo em si, né, é a tentativa do homem descobrir e trazer soluções melhores à estrutura econômica e, consequentemente, social, né? Então, os jovens eles estão gostando do anarcocapitalismo pelo fato de que o anarcocapitalismo é uma busca incessante pelo conhecimento, né? E a coisa mais louca, eu não sou anarcocapitalismo, mas eu amo criptomoeda, eu amo o anarcocapitalismo. Porém, até falo isso, né, que eu não sou tão suspeito assim. Se você olhar os canais dos anarcocapitalistas, os mais burros dos anarcocapitalistas são pessoas que estudam muito porque elas sempre são curiosas em aprender coisas novas, né? E aí você vai descobrir o mundo do anarcocapitalismo, é uma descoberta incessante por tecnologia ou por conhecimento, né? Então é por isso que os jovens hoje dão valor ao anarcocapitalismo, porque existe a informação descentralizada distribuída, existe o desejo da liberdade, existe um capitalismo no coração das pessoas, as pessoas não são doutrinadas, as pessoas são livres. E não só existem essas questões, eu falei mais cedo que ia fazer um vídeo aqui argumentando várias coisas do canal do Peter, do Caps, mas eu não lembro. Mas muitos dos argumentos, até no vídeo que ele falou sobre o Milei e os jovens, tem um argumento dele lá que está bem feito, né? Mas eu quis trazer um argumento sujo, que às vezes as pessoas gostam muito mais de argumentos sujos do que argumentos sofisticados, né? E tem outras coisas que o Peter fala que poderia usar aqui, mas eu não estou lembrando, né? Eu vou pegar esse vídeo aqui e vou soltar para amanhã, porque eu já gravei vídeo demais. Espero que ninguém tá levantando tocha assim, profeta. Falei para vocês, pessoal.